Em 1997 foi lançado O Advogado do Diabo, um filme que eu diria ser bem pesado, mas curiosamente a intenção dos criadores não era fazer um filme de terror comum, nada de susto barato, nada de monstro pulando na tela. A ideia era mexer com algo muito mais perigoso, o ego, a ambição, as escolhas que a gente faz quando acha que nunca vai pagar o preço. Perder? Eu não perco! Eu venço! Eu venço! No começo, o filme parece até tranquilo, só que sem você perceber, ele vai ficando cada vez mais pesado, diria eu, pesado e altamente sensível. O clima muda, a história te puxa pra um buraco silencioso e quando você percebe, já tá completamente preso do início ao fim. E o final? Até hoje esse desfecho é comentado, discutido e reinterpretado. Para mim, um dos melhores filmes protagonizados pelo Keanu Reeves. Esse que, pra quem não sabe, é um dos melhores seres humanos do mundo. E curiosidade foda, Keanu Reeves aceitou um salário menor para que os produtores pudessem pagar o valor pedido por Al Pacino. Grande Al Pacino de Scarface e O Poderoso Chefão, que quando soube disso posteriormente, doou o mesmo valor do seu salário para caridade. Fim da curiosidade foda e seguimos. Coloque uma roupa elegante, se agarre com uma bíblia, porque hoje, nesse tribunal, nesse canal, a gente vai encarar o advogado do diabo. Advogado do Diabo. Essa é a história de Kevin, um advogado jovem, extremamente talentoso e que se orgulha de nunca ter perdido um caso, independente de qual seja o caso. O cara defende Jack e os caralho, mas para isso falta. Detalhe interessante que vale a pena você guardar pro final do filme, até esse momento Kevin ganhou 63 casos. Ele tá no 64º e em específico, neste, ele tá defendendo um professor acusado de assediar, abusar, diria eu, não só dessa aluna, como de várias outras. Aí eu gritei. Ele ficou zangado e disse que tentaríamos de novo uma outra vez. E ele tentou? Comigo não. E com suas amigas? Sim. Porque essa reação do Kevin, bom, fica a dualidade. Ele diz pro cliente safado que só aceitou essa porra de caso porque o cara o enganou, o cara não era inocente, Kevin não sabia do abuso, ele entra no banheiro, um dos advogados de acusação dá uma zoada no Kevin dizendo: agora acaba a sequência de casos bem-sucedidos do jovem advogado. E eu disse dualidade na reação do Kevin, porque não dá pra saber se o cara tá puto pelo abuso cometido pelo cliente ou porque provavelmente esse vai ser o primeiro caso perdido por ele. Eu disse provavelmente porque, mesmo sabendo a verdade, Kevin inverte a situação dizendo que aquela adolescente era uma má aluna que zombava do professor, que o odiava e fez um montão de outros alunos mentirem sobre serem molestados por ele. Coisa que realmente era verdade, o cara não tinha abusado de todo mundo, mas a menina, pra ferrar o Jack, fez outras crianças que não foram tocadas falarem que foram. Com isso, mesmo o cara sendo culpado, Kevin coloca muita pressão nela no tribunal. Tudo aconteceu comigo. Você inventou uma história? Uma história especial. A história de um professor de matemática exigente que a fazia ficar após a aula. Um porco imundo e imenso de quem você não gostava. Foi isso que aconteceu, não foi? Não, eu não queria ser a única. E ganha o caso 64 de sua carreira. Indo comemorar num bar, um outro advogado até pergunta como ele se sente tendo absolvido um cara que muito provavelmente era culpado, mas Kevin não fala muito. A Mary Ann, mulher dele, que se pra você tem cara conhecida é porque a mesma é interpretada pela grande e me ponho de pé, Charlize Theron, logo muda de assunto dizendo para não falarem sobre trabalho. Fica como pequena curiosidade que a Charlize não foi aceita nesse papel por ser, entre aspas, palavras dos desenvolvedores do filme, bonita demais. Enfim, logo um recrutador chega no bar com uma proposta do caralho da empresa de um tal Milton. Pela reação do Keanu Reeves, esse emprego em Nova York vai render papo de uns 2K limpo, plano de saúde e ticket alimentação. O cara fica meio incrédulo no começo, mas aceita, viaja com a esposa, já participa de um caso sendo o cabeça. Vamos nos livrar dos números 4 e 6. Ele engraxa os sapatos toda noite. Faz suas próprias roupas. Pode lhe parecer um negro contra a autoridade, mas eu vejo um homem com uma arma sob o travesseiro. A número 6 tem problemas emocionais. Ela não tem equilíbrio emocional. Algo errado.
Espera aí, como é que você sabe disso? Não sei. E quem diria, o homem tava certo. Com esse júri escolhido por ele, ganham o caso. Um outro caso que parecia perdido. Kevin finalmente vai conhecer o prédio da empresa. Ele fica encarando essa moça atraente por lá e finalmente conhecemos ele. John Milton, enigmático, carismático, tipo político e interpretado por um ator foda pra cacete que, curiosidade foda, fim da curiosidade foda, recusou esse papel 3 vezes por achar que estavam exaltando o diabo, mas depois de mexerem no roteiro, mudarem em produção, etc., o cabra entrou no projeto. Ainda bem, porque a atuação dele aqui é fantástica. Os caras conversam num lugar que tem uma vista absurda. Kevin fala que seu pai morreu antes dele nascer e sua mãe o criou. Detalhe, a mãe do Kevin é muito religiosa e o Milton pergunta: acha que esse lance dela ser da igreja influenciou na tua criação? Kevin responde que não. Aqui rolam as perguntas bem diretas. Por que precisa de um departamento criminal? Nossos clientes infringem a lei como qualquer pessoa. Eu cansei de mandá-los para a concorrência. Está me oferecendo um emprego? Eu estou pensando nisso. E é outra coisa que me faz pensar. Que coisa é essa? Pressão. Isso muda tudo, pressão. E quando discutiremos salário? Salário? Essa é a parte melhor. E basicamente, Kevin tá trabalhando agora num departamento jurídico muito foda. Ele ganha um apartamento foda pago pela empresa e quem apresenta tudo é o recrutador Lemon e sua esposa, a Jack. Moram no apartamento da frente. Nosso casal fica feliz pra caralho e de volta à empresa, Kevin é apresentado a todo o pessoal, em especial Ed, diretor executivo, e Cristabella, do comércio internacional, a safada que o Kevin tava olhando antes. O próximo caso do Kevin é defender um tal de Moese, um feiticeiro meio esquisito que mata animais e tá sendo acusado por isso. Ele pergunta ao Kevin qual é o nome do cara que tá processando ele e coloca o nome do cara numa língua de um bicho que eu nem quero saber qual foi, porque, de acordo com um amigo aí, isso vai manter o maluco calado. Enfim, em paralelo, Mary Ann não tá se sentindo legal porque é a primeira vez em muitos anos que ela não tem um emprego. Essa colega suspeita, a esposa do cara que trabalha na mesma empresa do Kevin, diz que ela vai se acostumar e que quando quer falar com o marido, adivinha, ela tem que marcar a hora. Mary Ann ainda acha que é piada, mas a mulher diz que não. É um bom acordo pra ela porque a mesma vive bem. Bom, no tribunal, no caso do cara que matou um cabrito, Kevin começa seu discurso falando sobre fé. Ele matou um cabrito e o matou em casa de uma forma consistente com as suas crenças religiosas. Não é tão comum quanto acreditar que o vinho se transforma em sangue. Algumas pessoas manuseiam serpentes para provar a sua fé. Outros andam sobre brasas. Felipe Moyes matou um cabrito. Já o cara que processou o macumbeiro tomando. O bagulho da língua deu certo e o cara de tanto tossir não consegue nem falar. Vitória do Kevin. Quem foi ao julgamento ver esse caso foi o mesmíssimo Milton. Ele até dá umas dicas pro Kevin. Dicas que o povo usa muito como frases motivacionais no Instagram. Não fique convencido demais, meu filho, por melhor que seja. Não atrai atenção demasiado, esse é o segredo, meu amigo. Mantenha-se modesto, inócuo, passe desapercebido, o inepto, o marginal. Aquele por quem ninguém dá nada. Olhe pra mim. Subestimado desde que nasci. Jamais pensou que eu fosse o dono do universo, pensou? Saiba que se você viu esses cortes, mas nunca o filme, fique sabendo que tais conselhos tecnicamente vieram do mesmíssimo diabo, mas para isso falta. O Milton até diz: olha pra mim, você nunca diria que eu sou o mestre do universo. Tá repreendido. O cara fala com tanta leveza que pra quem nunca viu o filme, até esse momento não vai fazer ideia de qual personagem ele tá representando. Milton diz que falta estilo no Kevin, que diferente do Milton, que é um tipo de surpresa, ninguém sabe o que esperar. Ele até fala sobre sexo aqui. Havia essa bela garota, nós transamos de todo jeito imaginável. Nós acabamos, ela andou até o banheiro, tentou andar, virou-se. Ela olhou. Era eu.
Não foi um exército que transou, só o coitadinho. O Kevin parece muito certo e o Milton diz: eu sou uma surpresa, cara, ninguém me vê chegar. Um detalhe sobre o Milton, ele só se locomove pelo subsolo, metrôs. Muito suspeito esse cara. O próximo rolê do Kevin vai ser numa festa / confraternização na casa do Ed. Ele vai com a esposa, ela até fala: por favor, não me deixa sozinha lá. E tudo nessa festa parece desconfortável / falso pra caralho. Não demora muito pro Kevin deixar a mulher sozinha. Quem vai falar com ela é o Milton, o cara sempre muito evasivo nas perguntas. Pergunta sobre a família da Mary, que é toda quebrada. Sua mãe morreu por complicações psicológicas e o pai meio que abandonou a Mary Ann ou algo do tipo. Ela até diz que era melhor não ter tido um pai e o Milton diz que entende. O cara começa a dizer que o cabelo da Mary ficaria melhor preso ou que ela deveria cortar. Um diálogo bem desconfortável, diria eu. Posso sugerir uma coisa? É sobre seu cabelo. Não gosta dele assim? Não. Gosto muito. É lindo. Só que... não cai bem em você. Devia usar o cabelo preso. Eu adoraria prendê-lo, mas todos os que fingem não olhar para cá naturalmente pensariam que estamos transando. Ela prende o cabelo, ele diz: uau, você tinha mesmo razão. E em paralelo, vemos o Kevin nessa mesma festa de olho naquela mulher da empresa. Resumindo, enquanto o Milton fica falando no ouvidinho dela que a mesma deveria cortar o cabelo, etc, etc, numa sacada com vista, o Kevin fica de gracinha com a Cristabella. Ela pergunta se ele tá sozinho e ele diz: essa noite? E ela: tua mulher é ciumenta? Tudo muito, bom, diria eu, desconfortável, porque o filme faz você se sentir assim. Sabem o que eu vejo? Eu vejo o futuro desta firma de advocacia. Por favor, dê-nos licença por um momento. Va bene. Vá, bene. Só porque eu sei que é um assunto importante. Graças. Tchau. Curiosidade bizarra, existe uma cena deletada em que Mary Ann, Charlize Theron, está procurando por Kevin, Keanu Reeves, nessa festa, e alguém a direciona para a biblioteca. Ela fica chocada ao encontrar 3 pessoas lá praticando uma homenagem atroz e vai embora quando a convidam para participar. A cena não entrou na versão final do filme, dá pra entender o porquê, mas saber essa informação faz essa festa parecer mais desconfortável ainda. Fim da curiosidade bizarra. Logo, o Milton reúne o Lemon, o Ed e o Kevin para dizer que um dos clientes mais importantes da empresa, um magnata do setor imobiliário, acabou de ser acusado de triplo homicídio, o assassinato de sua esposa, do enteado e de uma empregada. Milton diz que quer que o Kevin fique com esse caso e o Ed fica meio puto porque, porra, o cara é um novato ali e esse é um dos casos mais casos dentre todos os casos. Em casa, Mary Ann tá muito brava dizendo que o Kevin a deixou sozinha na festa. Ela até o manda ir pro inferno, clima nada legal. Bom, tem um montão de evidências de que esse Alex Cullen é o culpado de tudo mesmo. Mesmo assim, Kevin vai representá-lo e eles marcam uma reunião na casa do cara amanhã. Em paralelo, Mary Ann foi levada pela Jack a uma loja de roupas. Outra amiga foi junto, as moças começam a mostrar os peitos e falar que a Mary Ann deveria gastar muito ali, porque se não pode ter um caso com o próprio marido, que mal faz ter com o dinheiro dele. A Jack até faz a Mary Ann pegar nos peitos dela para ela adivinhar se são verdadeiros ou não. A Mary Ann não fica muito confortável com aquilo e temos essa cena aqui. Presença do capeta 100% confirmada. Mary Ann volta para casa dizendo que não gosta desse lugar e tá vendo coisas. Kevin tenta insinuar que ela tá maluca e a mulher logo junta tudo isso ao fato do Kevin nunca estar em casa. A irmã dela tá grávida de novo, do 7º filho, porém a Mary Ann se sente sozinha como nunca, mesmo querendo ser fecundada. A solução do casal? Vamos fazer um bebê. Aí sim, uma criança resolve muito casamento mesmo. Fato é que eles decidem fazer o bebê agora mesmo, mas na hora do ato, o cara começa a pensar na Florisbella, ao invés da própria esposa. Mary Ann percebe que o cara tá em outro mundo, e essa é outra das cenas desconfortáveis desse filme. Logo, eles param tudo. Bom, no dia seguinte, o Kevin finalmente vai à casa do Sullen. Inclusive, estão chamando esse de o caso mais importante de Nova York. Curiosidade foda, o
apartamento residencial privado do Donald Trump foi quem foi usado para essa cena. O escritor Tony Gilroy disse num podcast: precisávamos do apartamento de imobiliário mais feio, extravagante e horrível que se possa imaginar. E Trump nos ofereceu dele. Amigo ou inimigo? Fim da curiosidade foda. Inclusive, durante a festa que rolou nesse filme, o Trump também é citado quando uma mulher diz que ele deveria estar ali, mas não pôde comparecer. Fim da curiosidade foda. O Kevin entende um pouco mais sobre o caso, onde o cara diz que uma funcionária pode testemunhar a favor dele. Enfim, seguimos. Quem chega pra visitar o Kevin depois é sua mãe, Alex Lomax. Eles encontram o Milton no prédio. A mãe do Kevin tem uma reação meio esquisita ao ver o Milton. Todos entram no elevador. O Milton estava acompanhado de um montão de mulheres e ele até menciona com a mãe do Kevin: deve ter sido difícil criar um filho sozinha. Criou seu filho muito bem, senhora Lomax. Tenho certeza de que não foi fácil. Não. Antes do Kevin descer com a família no seu andar, o diabo ainda atenta o cara perguntando se ele não quer subir para conversar um pouco com essas moças de família aí. Amanhã conversamos. Tem certeza? Tenho. De manhã, a mãe do Kevin diz que vai embora, pois não se sente bem nesse lugar. Ela diz que precisa de uma igreja. Kevin insiste pra ela ficar, diz que deve ter milhares de igrejas em Nova York, e assim a mãe fica, alertando Kevin de que a esposa dele não tá nada bem. Ela diz que a mulher tá claramente precisando de ajuda e ele diz: então fique e ajuda, mãe, tô com um caso importante. Mais tarde, Kevin tem acesso às fotos do triplo assassinato e as coisas foram bem feias. Ainda assim, ele segue e marca de ver a assistente do cara porque ela vai ser um ótimo álibi. Nessa mesma noite, do nada, o Milton conseguiu arrastar o Kevin para algum evento aleatório. Eles vão de metrô. Dois caras tentam arrumar briga com o Milton que tava encarando os caras e adivinha como o Milton resolve a confusão? Falando em espanhol com muitos detalhes que a esposa do cara tava usando crack e ia dar o cu pra um suposto amigo do maluco. Pô, olha essa cena, mano. Amanhã me agradeça. Se tiver certo, cara. Eu estou. Aí, velho. Vamos. Quando Kevin pergunta o que ele disse em espanhol, Milton fala aqui: eu disse que se não nos deixasse em paz, que ele ia apanhar. Do nada, Kevin acaba indo parar com o Milton num bar mexicano ou algo assim. A Mary Ann até liga, mas Kevin responde: pô, o cara é o meu chefe, o que é que eu podia dizer? O diabo coloca um monte de mulheres na mesa e começa ali uma putaria sem tamanho por lado do Milton. Em paralelo, vimos Mary Ann tendo visões com um bebê segurando ovários. Outras das cenas desconfortáveis desse filme. Quando eu digo que uma cena é desconfortável, eu não quero dizer que ela é ruim, seria até um insulto porque a Charlize Theron atua muito bem. Curiosidade foda: para se preparar para seu papel no filme, ela passou 1 hora por dia durante os 3 meses de filmagem em Nova York com um psicoterapeuta para praticar esquizofrenia. Fim da curiosidade foda. Falando em esquizofrenia, ela acorda tão mal com esse sonho dizendo que tiraram os ovários dela, que o Kevin logo pensa que a mulher tá esquizofrênica mesmo. Ele diz que tudo foi um pesadelo e a mulher mostra papéis dizendo que a menstruação era toda certa, mas do nada foi ao médico ontem e descobriu uma falência inespecífica de ovários. Mary Ann ouve vozes e diz: você vai me deixar, não vai? Kevin tenta acalmá-la e é obrigado a sair por causa do caso importante que tem pra resolver. A coisa é que o álibi desse cara é que ele tava traçando a assistente no momento em que houve o triplo homicídio, tava traindo a esposa. Blá 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 pra lá, blá 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 pra cá. Do nada, quem chega é o Milton dizendo que o Kevin devia desistir desse caso, que a mulher dele tá doente e por isso ele devia sair do caso pra cuidar dela. Kevin diz que vai se arrepender a vida toda se largar esse caso e depois a mulher melhorar. Então o cara é egoísta o suficiente pra dizer que primeiro resolve o caso e depois cuida da mulher que tá alucinada pra caralho. O diabo, claro, gosta muito. Kevin segue com o caso. Já no tribunal, Kevin diz que não gosta do Alex Cullen, o cara que ele tá defendendo. Ele fala que o cara foi um péssimo marido para as 3 últimas esposas, mas tem um forte álibi. Ele tava comendo a assistente no horário do triplo assassinato. Entre pausas e pausas nesse grande caso, o
o Ed, cara antigo na empresa do Milton, fica sabendo que o Kevin supostamente estava cotado para tomar a vaga dele na empresa. O cara fica bolado, tenta dar um apavoro no Kevin e conversando sobre isso com o Milton, Milton diz que ajudou o cara com 2 divórcios, vício em cocaína e uma recepcionista grávida. Ele começa a falar muito mal do cara pro Kevin, como se estivesse jogando um feitiço. Gente como ele não é mistério no lugar de onde vem. E em paralelo, a cena intercala entre 3 espécies de demônios perseguindo Ed, que é brutalmente morto por mendigos endiabrados que espancam ele. Mais tarde, Kevin vai falar com a assistente que supostamente estava tendo um caso com o acusado, porque claro, ele precisa que ela seja convincente no júri. Kevin a faz umas perguntas, dentre essas pergunta se o Colin era circuncidado, coisa que a mulher trava para responder e logo ele percebe que a mulher não estava dando pro cara esse tempo todo coisa nenhuma, ou seja, ele é muito culpado do triplo homicídio. Kevin vai falar com isso sobre o Milton, afirmando que o cara é culpado, que eles não deviam ter entrado nesse caso. O Al Pacino manda o Kevin apenas seguir seus instintos e manda outro discurso motivacional que o povo usa muito em página para réus no Insta. Siga seus instintos. É o que aconselha? Estou com você de qualquer jeito. Talvez essa seja a sua vez de perder. Acha que eu nunca perdi? De volta ao tribunal, Kevin parece meio nervoso, mas logo chama a defesa. Melissa Black, a assistente safada, que jura dizer a verdade, somente a verdade diante de Deus. E Kevin vence esse caso mantendo seu recorde de vitórias, que é um detalhe interessante pra caramba que com certeza foi pensado. Esse é o 66º caso vencido pelo protagonista, o caso 66. Muito provavelmente uma referência ao número 666. Kevin sai do caso diretamente para a igreja, isso porque Mary Ann está lá, toda coberta, e diz que o Milton entrou na casa deles, conversou com ela por horas enquanto a banheira estava ligada e... O Milton. Quê? Ele transou comigo. Eu pensei que quisesse isso, mas não queria. Só que eu não sei, eu não consegui fazer ele parar. Tema sensível e, de fato, a cena mais pesada do filme. Esse filme é mais pesado do que parece e do que você se lembra se já assistiu. Ótimo título. Aliás, tudo fica ainda mais pesado e estranho quando o Kevin diz que isso é impossível, pois hoje estava com o Milton no tribunal a tarde toda, mas Mary Ann mostra provas visuais mostrando seu corpo todo machucado no meio da igreja. Cena que, obviamente, eu não posso mostrar porque o YouTube vai me ferrar bonito, mesmo que pelas leis da plataforma isso seja uma forma de arte, mas fica a curiosidade foda de que a Charlize Theron pensou muito antes de aparecer completamente nua no filme, tendo recusado o papel em outros filmes grandes justamente por esse motivo. Ela, para fazer esse, conversou com a mãe e finalmente concordou porque adorou sua personagem / enredo do filme e atores que teriam nele. Fim da curiosidade foda, de fato a personagem é interessante, ela não tá nua gratuitamente no filme. Fato é que a Mary Ann é internada num hospício, a mulher diz que não consegue nem se olhar no espelho mais, que não é louca, mas o Kevin opta pela internação, afirmando que o que ela fala não aconteceu. Bom, Kevin e alguns outros personagens do filme vão parar numa igreja onde o clima começa a ficar do jeito que não deveria ficar numa igreja. Gente se tocando aqui e ali, etc. Kevin se sente incomodado e sai, e lá fora é abordado por um tal de Mitch, do Departamento de Justiça. O cara faz um expose gigantesco dizendo que a empresa do Milton não é só uma empresa de advocacia, é uma empresa que trafica, assassina, rouba, lava dinheiro, é associada com tudo de errado que você pode imaginar. Kevin responde, e daí? O cara é um advogado. O cara consegue fazer o Kevin parar quando fala que o professor que ele defendeu no começo do filme foi encontrado com uma menina de 10 anos morta no porta-malas de um carro. Antes que o cara fale mais, o diabão na igreja mesmo coloca a mão na água benta e isso faz com que o cara do Departamento de Justiça seja atropelado, morrendo na hora. Quem
Quem tava no hospício com a Mary Ann era a mãe do Kevin. Ela tava fazendo oração, fala que não devia ter saído de perto e finalmente revela o grande plot twist desse filme. Ela já esteve em Nova York, se envolveu com um cara na cidade e esse cara é justamente o pai do Kevin. Antes que ela possa falar mais, ele sai dizendo que não é o momento certo para isso. Mary Ann, em paralelo, tá sendo cuidada por uma enfermeira quando do nada essa enfermeira demonstra ser mais uma mandada de Satanás. Mary Ann fura o olho da mulher, se tranca, começa a ouvir vozes e agora sim, em outra das cenas mais pesadas do filme, se desvive na frente do próprio Kevin. Esse tecnicamente é um final muito trágico e inesperado para essa personagem. Adeus, Mary Ann. Sempre a lembraremos pela atuação foda da Charlize Theron. Ótima personagem, trágico final. Vale ressaltar o detalhe de que a personagem tinha cortado o cabelo. Lembram que o Milton disse que ela combinava melhor com o cabelo cortado? Uma curiosidade interessante é que apesar de interpretarem um casal com idades próximas, Keanu Reeves tinha 31 anos e Charlize Theron 21 durante essas filmagens. Para fechar os detalhes por enquanto, o terno de Keanu Reeves escurece ao longo do filme. Começa com uma cor clara e vai passando por tons de cinza cada vez mais escuros. No final do filme, seu terno é preto. Isso indica a queda moral de seu personagem ao longo da trama. Seguimos. Kevin vai falar com a mãe e, continuando a história do pai, descobrimos que o pai do Kevin é nada mais, nada menos, nada mais que o mesmíssimo Milton. Troco de nada! Diga! Milton é seu pai. É seu pai. Kevin vai atrás do filho da puta e, inesperadamente, como tem que ser, pega um oitão perguntando: Maldito, o que você fez com a minha mulher? O diabo tira sarro de tudo isso, dizendo que fez isso e aquilo com a Mary Ann, uma cena que pelo teor do filme até poderia ser mais pesada, e o Kevin mete bala no Satanás, nos mostrando que o Milton é a prova de balas, obviamente. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Jamais perdeu uma causa. Por quê? O que acha? Porque é tremendamente bom. Mas por quê? Porque você é meu pai? Eu sou um pouco mais que isso, Kevin. O que é você? Eu tenho muitos nomes. Satã? Me chame de pai. O Kevin culpa o diabo por tudo o que houve com a Mary Ann e por tudo o que houve com tudo de ruim desde que o Kevin chegou aí. Vai se fuder, meu pai, vai! Milton responde que não, muito pelo contrário, as escolhas do próprio Kevin o levaram aí. O diabo até diz que tentou fazer o Kevin desistir, dizendo que talvez fosse a hora dele perder. Talvez fosse sua vez de perder. Você não pensou assim. Perder? Eu não perco! Eu venço! Eu venço! Outra cena que usam como motivacional. Acho que a galera entendeu meio errado a mensagem desse filme. Já o diabo tenta dar lição de moral no Kevin, dizendo que ele é egoísta, narcisista e cheio de vaidade. Aqui o filme toma um rumo meio inesperado, porque do nada o Milton revela que a Flores Bela é nada mais, nada menos, nada mais que irmã do Kevin. Na verdade, meia-irmã, step-sister. Cadê o Adam Sandler? Mas incesto é de fuder! Ele chama a mulher e fala: olha, é sua irmã. Nem para sua irmã. Meia-irmã, para ser exato. Podia muito ser início de um pornô esquisito isso aqui. Enfim, Milton começa a dizer que Deus é um sádico. Ele dá as coisas, mostra as coisas belas para o homem na terra, mas diz que é pecado os impedindo de pegá-las, enquanto dá risadas lá de cima. O diabo começa a gritar que tá no Prime e agora é a vez dele de reinar. Ele diz que tá meio ocupado, o tempo tá passando e precisa de uma família, ou seja, ele realmente quer que o Kevin coma a meia-irmã. Kevin diz: qual sua oferta? Tem o livre-arbítrio, correto? O diabo responde que sim e que o oferece tudo, qualquer coisa. E o que me oferece? Ofereço tudo. Qualquer coisa. O que quiser. Que tal satisfação? Para começar. Satisfação instantânea. Como e quando você quiser. Como na primeira vez que se inala cocaína.
Do nada começa a rolar um musical com o diabo cantando e dançando. E o Kevin para tudo perguntando por que tudo isso, que porra é essa? Ele até fala que a Bíblia diz que o diabo já perdeu e o diabo diz que a Bíblia foi escrita por homens. Agora ele vai escrever a dele. A meia-irmã diz que os dois aí falam demais. Ela tira a roupa, o diabo começa a induzir o ato entre os filhos. Bagulho esquisito mesmo, realmente eles começam a fazer, mas Kevin, lembrando que tem livre-arbítrio, em um dos finais mais inesperados de todos os tempos, se mata. Com isso, a irmã demônio queima virando um zumbi de The Walking Dead. O demônio meio que fica jovem, muito parecido ao Keanu Reeves, e é levado não sei pra onde. E o nosso herói volta, acaba meio que acordando justamente no dia do caso do professor abusador, voltou pro início do filme. E antes de qualquer coisa, me diz aí, você, o que acha desse final? Bom, ele vê a Mary Ann ainda viva, dá um beijo na mulher e abandona esse cliente vagabundo aí. Kevin sai do caso. Ele vai embora com toda a imprensa querendo falar com o advogado. Logo, o suposto amigo aí diz: Kevin, dá prioridade pra mim. Eu vou te tornar um astro. Esse caso abandonado é cinema. Kevin diz que vai ligar amanhã e descobrimos que esse amigo era adivinha quem? Vaidade. Definitivamente meu pecado favorito. Vamos lá comentar desse final tão esquisito e ambíguo? Bom, no final de O Advogado do Diabo, Kevin acredita que finalmente venceu. Ele faz a escolha certa, quebra o ciclo, recusa o jogo. E, por alguns segundos, parece que tudo acabou ali. Só que o filme mostra que não. Logo fica claro que o problema nunca foi só dinheiro, poder ou sucesso. Era o ego também. Quando vem a chance de virar símbolo, de ser admirado, reconhecido, celebrado, Kevin aceita, sem perceber que acabou de abrir porta mais uma vez pro diabo. O filme termina deixando claro que o inferno não precisa de fogo, ele só precisa de alguém disposto a se olhar no espelho e gostar de mais do que vê. Para mim, apesar de esquisito, um dos grandes filmes do Keanu Reeves. O Advogado do Diabo é um filme forte, com uma ideia excelente e um tema que envelheceu muito bem. Al Pacino entrega um personagem icônico, o clima é pesado do começo ao fim e o final realmente fica na cabeça. Os atores mandam bem, porém, claro, nem tudo é perfeito. O ritmo oscila em alguns momentos, certas cenas se estendem mais do que precisam e o impacto emocional não funciona igual para todo mundo. Ainda assim, é um daqueles filmes cheios de detalhes que você termina e continua pensando depois. Por tudo isso, declaro e bato o martelo na nota 7. Não é um filme para todo mundo, mas para quem entra na proposta, funciona. Caso goste dos nossos vídeos, considere deixar um gostei e ajuda a gente no objetivo que estamos querendo chegar até o fim do ano. 2 milhões de inscritos. Sem muito ego também, porque eu entendi a mensagem do filme. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?